hoje eu vou falar nada mais, nada menos do que fármacos na emergência. Como perder o medo desses fármacos que a gente utiliza na emergência? Por que que isso realmente é um medo a ser superado? Por que que isso é um obstáculo que a gente tem na emergência? Por que que isso é importante, né, para a gente entender a sedação dos pacientes críticos, dos pacientes de risco? A gente vai começar entendendo isso, né? Por que que isso é um desafio para vocês? Por que que vocês acabam tendo dificuldade, né? Eu já tive essa dificuldade também, tá? E a primeira coisa que você precisa entender, que a gente precisa entender, é que medicamento de emergência, ele não serve como uma boia salva-vidas, né, para quem está se afogando de maneira desesperada. Como assim, Bruno? Pegar ali, tipo, vou dar um exemplo de uma parada. O paciente parou. Qual que é a primeira coisa que você faz de medicamento? Adrenalina, né? Primeira coisa que a gente faz é adrenalina. Se você não estava fazendo adrenalina, você está fazendo a reanimação errada, tá? Primeira coisa, adrenalina. Várias vezes eu fiz, já vi gente fazer, alunos meus já fizeram. Puxa a ampola inteira e aplica. O que que a gente faz de errado nisso? Não acerta a dose, Esquece que só porque o paciente está ali já morrendo, digamos assim, ele não precisa de dose, ele não precisa fazer assim, faz de qualquer jeito que vai morrer mesmo, então vamos ver se quanto mais a gente fizer, melhor. Que nem tipo o anestésico, a galera quer quanto menos melhor, né? Mas aí os fármacos de emergência não, taca lá, quanto mais for, melhor. Tropinai, não sei, mas puxa aí uns XML e aplica, porque é o que, vamos fazer isso aí, vamos reverter isso aí. Esse é o tipo de coisa que você precisa tomar cuidado. Primeira coisa assim, fármaco de emergência, gente, ele existe dosagem, ele existe frequência para ser aplicada, ele não é para ser aplicado na loucuragem. Tá? Não é para ser aplicado na loucuragem. Então esse é o nosso primeira coisa assim que tem que entrar na cabeça. Como a gente vai, eu espero, né, que como a maioria de vocês, quando vai fazer qualquer medicamento num animal, faça por um cálculo baseado em doses, né? Um cálculo baseado em evidências. Como assim, Bruno? Antibiótico. Você sabe que o antibiótico, digamos aqui, a cefalexina, tá? Cefalexina, ou melhor, cefalotina ou ceftriaxona, que é coisa que a gente usa na cirurgia, né? As doses variam de 25 até 50 mg por quilo. Opa, de 25 a 50. Usualmente a gente usa uma dose, cada um tem uma dose que gosta, tudo, mas você sabe que a dose é disso. E você pode automaticamente fazer a conversão para ml quilo, né? Como é feito na epidural. A epidural a gente usa X ml por quilo de paciente. Então você pode fazer esse tipo de coisa ali. Um animal de 10 quilos vai 3 ml. Um animal de 10 quilos vai 2 ml. Um animal de 4 quilos vai 2 ml. Você pode fazer isso. Isso é simples de fazer. Para quem não entendeu, a dose é miligrama por quilo, né? Mas a gente pode fazer converter a nossa dose em ml por quilo. Para você olhar ali o paciente de 10 quilos vai tantos ml. Muito mais agilizado. E eu vou ensinar vocês a fazer isso no final da live, aqui no final dessa aula, caso vocês não lembrarem. Então, o primeiro passo é vocês aprenderem a diferenciar, né? Antes da gente chegar nisso aí tudo, do final de dose e tudo, né? Realmente vocês aprenderem a diferenciar cada situação e que medicamento que se enquadra em cada uma delas. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma menina, na época que lá no início da Sense, que eu tinha a lista de transmissão no WhatsApp, então todo mundo tinha meu contato, então a gente tinha uma conversa bem legal, só que foi crescendo cada vez mais, eram muitas pessoas eu não estava dando mais dando conta, então eu parei com a lista de transmissão. Hoje a gente tem o canal do Telegram, né? Uma é que o canal do Telegram ele suporta muito mais pessoas, mas a lista não distribuía para 100%, né? Então por isso que eu acabava não trabalhando mais com as listas. Mas ela mandou assim: Bruno, perdi um paciente hoje, aconteceu isso, aquilo. E aí eu comecei a perguntar para elas assim, as perguntas básicas, né? Então, sempre que alguém vai falar para mim assim, perdi um paciente, Bruno, aconteceu isso, aquilo, eu vou começar sempre com as perguntas básicas, porque eu não conheço vocês, né? E se eu conheço vocês, eu vou perguntar para ver se vocês pelo menos aprenderam alguma coisa já comigo, né? Que é o básico. Então, fala assim, o que aconteceu? O paciente parou, como é que você viu parada? Então... eu acho que estava. Mas estava no eletro? Não estava no eletro. Não, minto. A menina falou assim, o paciente estava hipotenso. Aí eu peguei e fiz adrenalina. Só que ela não fez adrenalina numa dose vasoconstrição para pegar e fazer ali, tentar subir a pressão. Não, ela fez uma dose, tipo assim, puxou uma ampola e aplicou no paciente. Uma overdose de adrenalina no paciente que estava o coração batendo,
num achismo de hipotensão, levou o quê? Parada de vez, né? O paciente teve, com certeza, o que deve ter acontecido com esse animal? Taquicardia ventricular, fibrilação e parada, né? Então ela teve uma sobrecarga sistêmica, né? Então, você não reconhecer o que está acontecendo com o teu paciente e você não saber que medicamento que se aplica nessa situação, aí a gente acaba cometendo gafes que podem sim colocar a vida do nosso paciente em risco. Até na legenda dos posts eu botei assim, vamos falar sobre adrenalina, efedrina, epinefrina, não sei o que, para ver se alguém se tocava, né? Que tipo, adrenalina e epinefrina são as mesmas coisas. E tem gente que confunde, tem gente que acha que só pode usar adrenalina, mas não pode usar a epinefrina, e tipo, é a mesma coisa. Então, esse é um mais comum, mas existem outros fármacos que tem na nossa rotina com nomes diferentes, mas que são a mesma coisa, tá? Então, foquem nisso. Primeira coisa é, então, vamos descobrir o que o paciente tem. Ele está hipotenso? Que tipo de hipotensão que é? Será que ele é cardiopata? Será que ele não é? Será que é vasodilatado? Que nem, por exemplo, um animal em sepse, ele vai chegar para você vasodilatado. Ele é um paciente em emergência, ele é um paciente de risco. Uma piométria, digamos assim, que você vai ter que anestesiar ela para retirada do útero, né? Então, como é que você faz para estabilizar essa sepse aí inicial? Essa hipotensão que ela está tendo é do quê? É bem provável que seja vasodilatação. Então, você vai pegar um medicamento que faz vasoconstrição para tratar isso. Mas, geralmente a gente usa medicamentos de infusão contínua, mas você pode usar medicamento que faz um bolus inicial para você ganhar tempo, com certeza. Nesses casos, quanto mais coisa você tiver à mão, melhor vai ser. O melhor resultado vai ser para isso. Bruno, como é que eu descubro essas coisas? O que a gente está falando desde a primeira live. Sempre dando uma estudadinha, sempre vendo, opa, esse paciente chegou assim, o que aconteceu com ele, o que eu poderia ter feito de diferente para ter evitado a situação, ou principalmente nas reanimações, gente. Paciente que reanimou, estudar o caso pós é essencial. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então, hipotensão, você já identificou. Parou. Gente, o paciente parado, a atropina não faz efeito. Então não vai adiantar você fazer atropina, né? Você vai ter que fazer o quê? Geralmente a adrenalina. Aí depois que volta o coração, se volta bradicárdico, tudo, aí você toma essa atitude, aí você faz a atropina. Então, um quadro de cada vez. Primeiro parada, depois bradicardia, depois hipotensão, e assim vai, perfusão e tudo. A emergência, o paciente crítico, na verdade, ele é uma escada. É um passo de cada vez. Primeiro, a prioridade inicial o quê? É o que está matando ele. Outra situação muito grave e que eu vejo muita gente fazendo, chegou o TCE, corticoide. Primeira coisa que a pessoa faz, corticoide. Tem uma live minha falando de TCE, que eu fiz alta revisão, bem legal, tá lá no YouTube, que eu falo isso. Tipo, o corticoide no TCE. Corticoide está correlacionado com o quê? Com maior índice de óbito. Então, quer dizer, não se faz corticoide no TCE. Mas a galera continua temando em fazer corticoide no TCE. Por quê? Por não ir de atrás. Porque ouviu uma informação há um tempo atrás e toma como verdade. Esse é o primeiro foco a ser superado. O que usar em cada situação. Quando fazer cada medicação na sua vez. Tá? Isso é legal, isso é importante. Se não sabe hoje, que nem, chegou o TCE lá, você não sabia que... Chegou um TCE ontem. Você viu, eu fiz corticoide. O Bruno falou que não deve fazer. Você vai fazer no próximo? Não vai. O de ontem é o de ontem, já passou. A gafe você já cometeu. Não foi um erro, eu vou falar que foi uma gafe.